para abrirmos os trabalhos, a Tereza vai fazer uma leitura para nós. Bom dia. Bom dia. A leitura de hoje está no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema é Vejamos isto. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Isso quem falou foi Paulo, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quanto não nos possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação e, sim, com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E, se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Agora convido todos a fecharem os olhos para a oração de abertura. Senhor, estamos aqui reunidos neste ambiente de paz, em busca de um conforto espiritual, em busca das verdades eternas. Pedimos o amparo para estarmos receptivos às energias boas deste ambiente, aos ensinamentos que nos serão passados hoje através da palestra, para que assim possamos sair daqui fortalecidos física e espiritualmente e mais esclarecidos acerca das verdades eternas. E mais conscientes da necessidade de se viver de acordo com as tuas leis, de acordo com os ensinamentos de Jesus, e assim no nosso dia a dia perseverarmos no caminho do bem em busca do nosso aprimoramento espiritual. Dai-nos, Senhor, a força para vencermos as provações que se apresentarem em nosso caminho. Provações essas que nos levarão ao progresso espiritual, intelectual e moral. E dai-nos também a forças para resistirmos às tentações do mundo material. Pedimos também pelas pessoas que se encontram afastadas do caminho do bem, que se encontram iludidas pelas tentações do mundo material. Dai a elas, Senhor, o discernimento para que possam despertar e retornar ao caminho reto que conduz a Ti, Senhor. E te pedimos ainda, esteja sempre conosco, nos amparando nos momentos de dificuldades, nos protegendo de todo o mal e nos guiando em todos os momentos. Que assim seja. E quem vai nos trazer as reflexões de hoje
É uma amiga querida que vem, nos ajuda na sexta-feira, de vez em quando ela vem aos domingos. É a Silvana Calabrese. Ela é trabalhadora do Centro Espírita Mensageiros da Paz, que fica no Rebouças. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Então, um abraço aqui. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de novo. É sempre bom estar nessa casa. E hoje, nosso tema é essa oração maravilhosa, que é provavelmente uma das mais repetidas mundo afora. O problema está exatamente aí, no repetidas. Poucas pessoas compreendem o que Jesus quis nos ensinar com essa oração. É muito comum nós vermos em grandes eventos, por exemplo, um jogo de futebol. Os jogadores vão lá para o centro do campo, se abraçam e rezam o Pai Nosso. É válido? Claro que é válido. Mas o que está acontecendo ali? Eles estão entendendo o que eles estão falando? Ou eles estão ali pedindo ajuda? Pedindo para ganhar o jogo? Pedindo para não se machucar? O que realmente Jesus quis nos ensinar com essa oração? Essa oração é repetida às vezes, automaticamente, 100 vezes seguidas. A pessoa que faz isso, não se pega porque está com o rosarinho na mão, está contando as contas, né? Mas ela sabe o que ela está falando, ou ela está repetindo. Tem duas partes dessa oração que todo mundo compreende. A primeira, Pai Nosso, e Amém. Mas no meio disso, tem muitos ensinamentos, que eu convido vocês hoje para a gente tentar compreendê-los. Não sei se vão conseguir compreender tudo. Não compreendo tudo, mas estou tentando e convido vocês a tentar comigo. Para que a gente possa compreender, nós precisamos saber de onde veio a oração que Jesus nos ensina. No livro Boa Nova, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, o Espírito Humberto de Campos nos conta que, em um determinado momento, Pedro, o apóstolo Pedro, ele estava lá reclamando, que as orações dele não eram assistidas. Ele não tinha as respostas que ele queria, e reclamava. E Jesus, muita paciência, muito amor. Pedro, o que você tem pedido nas tuas orações? Aí Pedro, meio sem jeito, falou, a solução dos problemas materiais que eu tenho. Aí Jesus, Pedro, você tem que pedir força e sabedoria para lidar com os seus problemas. E sempre se lembre, Deus vai fazer segundo a sua vontade para que seja o melhor para você. Pedro ficou meio sem graça com a resposta, né? Afinal de contas, ele que ia ter que virar os problemas dele. E junto deles estava um filho de Alfeu. E ele pediu então que Jesus os ensinasse a orar da maneira que eles viam Jesus orar. E Jesus, que não perdia uma oportunidade para ensinar, começou essa oração. E ele começou com uma única palavra: Pai. Naquele momento, já foi um choque, principalmente quando os líderes religiosos souberam que Deus estava acima de ser Pai. Deus, naquela época, era visto como um ser bastante autoritário, bastante punitivo, e para eles isso era interessante, esse medo que o povo tinha, porque eles se diziam os mensageiros de Deus, então eles também tinham essa autoridade sobre o povo. E de repente Jesus meio que humaniza Deus, e isso foi um choque para todo mundo. Hoje nós vemos Deus como um pai. Pai naquela época realmente era uma pessoa autoritária, tinha uma hierarquia, tinha um poder sobre os filhos, mas os filhos também viam nele alguém que
os deixou crescer, os deixou nascer, os provia, os amava do jeitinho dele, mas os amava. Hoje nós também temos ainda pais autoritários, punitivos, mas nós também temos pais amorosos. Nós estamos num processo de crescimento. Né? Esses pais que hoje ainda são autoritários, são punitivos, provavelmente tiveram pais autoritários punitivos, se repete na família, né? A gente vê pela gente mesmo, a gente repete as coisas que os nossos pais fizeram. Mas essa concepção do Deus Pai já nos dá um certo acalento. Porque o nosso Pai, Ele nos deu a oportunidade de reencarnar. Ele nos criou, nos educou. Quando a gente fala Pai aqui, vamos generalizar, Pai e Mãe. Tá? Deus não é nem Pai nem Mãe, Deus é Deus. Se alguém sabe uma definição de Deus, fora que está no livro dos Espíritos, por favor, compartilhe, porque cada um entende Deus de uma forma. Mas não é nem Pai, Deus. Inteligência suprema, sabedoria maior do universo. Parou por ele. Então nós temos Jesus colocando Deus como Pai. E para piorar um pouco a situação, ele falou que o Pai é nosso. O que ele fez aqui? Aí que aquele pessoal lá das religiões pularam. Ele igualou todo mundo. Inclusive a ele mesmo, ele se colocou como filho de Deus, coisa que ele vinha falando desde que chegou na Terra. Que ele vinha em nome de Deus como filho de Deus. Ele não é Deus, ele é filho de Deus. Ele é nosso irmão. Foi um choque para aquele pessoal, porque de repente Deus é pai de todo mundo. Não existe um Deus melhor que o outro. Né? O meu Deus é igual ao teu Deus. Não adianta. Ele vai fazer por mim o que ele faz por você. Eu não sou privilegiada. E ainda tinha, apesar de Moisés ter vindo 1350 anos antes de Cristo, colocar a mensagem do Deus único, ainda tem pessoas hoje em dia que acreditam que o seu Deus é melhor que o outro Deus. Quando existe um único Deus. Um Deus que é parte de todos nós. Então, nessa parte da oração, Jesus estava nos ensinando que Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, portanto somos irmãos. E aqui, gente, está uma dificuldade que a gente tem muito grande. Olhar para o outro como um irmão. Ah, tá, eu sei que aquele ladrão ali é meu irmão. Mas eu não consigo ainda ver ele como meu irmão. E mesmo meu irmão, às vezes eu tenho algumas ressalvas, irmão de sangue. Eu tenho algumas ressalvas. Então, esse é o processo para a gente aprender. Vai vendo. Você passaram 2000 anos. E a gente ainda está patinando. Mas a gente tem que ter essa noção. Todos aqui, encarnados e desencarnados, somos irmãos. Ah, você nem conhece meu pai e minha mãe? Mas meu pai e minha mãe também são meus irmãos. E para o pai e para a mãe entender isso é muito complicado. E quando eu olho para o meu filho, eu fico, pô, ele é meu irmão. Mas ele é meu filho. Hoje, ele está meu filho. Quer dizer, é meu irmão. Então nós estamos no momento cumprindo papéis que vão nos ajudar a evoluir. Mas somos todos irmãos. E junto com ele, quem é ele? Com Deus. Nós formamos uma família única. Isso é muito bonito. No universo inteiro, nós temos irmãos espalhados pelo universo inteiro. Isso é muito lindo. É grande isso, enorme isso. Jesus segue dizendo que Deus está nos céus. Onde é o céu? Cima, embaixo, do lado. Onde é o céu? Tem uma lenda árabe que fala de um servo que tinha por hábito, toda vez que ele tinha um momentinho, ele se ajoelhava e rezava. E esse era um procedimento que incomodava certas pessoas, impressionava outras pessoas.
Um dia, uma noite, na verdade, um caravaneiro bem rico, que estava impressionado com aquilo, chegou para ele e perguntou: como é que você sabe que Deus existe se você nem sabe ler? Aí o servo humilde respondeu: pelos sinais dele. Como assim? Quando o senhor recebe uma carta, como é que o senhor sabe quem foi que escreveu essa missiva? Ah, pela letra da pessoa. E quando o senhor compra uma joia, como é que o senhor sabe sua procedência? Pela marca Lourenço. E quando o senhor, à noite, está na sua tenda e ouve passos ao redor da tenda, como sabe que foi um carneiro, um cavalo ou um boi que andou por ali? Ah, pela marca das pegadas que eles deixam. Então, o servo apontou para o céu, mostrou milhares de estrelas e falou: aqueles sinais não podem ser o outro. Naquele momento, o caravaneiro entendeu e, emocionado, se ajoelhou e rezou junto com o céu. Então, o céu. Nós estamos tentando entender o céu. Então, olhem que interessante. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Esse universo é o universo observável, o que os nossos aparelhos conseguem olhar. Vai além disso. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Não dá nem para imaginar bilhões, quanto mais sextilhões. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Essas informações são do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Via Láctea. Esse é um desenho da Via Láctea. Aqui está o Sistema Solar. Aqui está o Sol. Ao redor do Sol está a Terra. Estão vendo aqui? Esse planetinha minúsculo é onde nós estamos. No meio disso tudo aqui, nós estamos ali. Então nós estamos no céu, porque a Terra está em volta do Sol. O Sol está na Via Láctea, a Via Láctea está na galáxia, então a galáxia está no céu. Nós estamos no céu. Então Deus está aqui com a gente. Alguém viu Deus aí? Porque aqui atrás da mesa ele não está. Lá fora espiando também não está. Alguém aí está vendo Deus? Façam um favor para mim, olhem para a pessoa ao seu lado. Sério, façam isso. Vocês estão vendo Deus. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Jesus não disse para a gente ali há pouco que nós somos filhos de Deus. Nós temos dentro de nós a centelha divina. Então nós temos um pouco de Deus dentro de nós. Todos nós. Jesus disse: vós sois deuses. Todos nós temos um pouco de Deus dentro de nós. Quando nós olhamos um para o outro, nós vemos a maravilha da criação. Criação não são só as árvores, as plantas maravilhosas, a natureza. Nós, imagine esse corpo que nós temos. Tudo que acontece aqui dentro está acontecendo agora. A gente está respirando, o coração está batendo, o intestino está funcionando. Nós não estamos fazendo nada para isso acontecer. Simplesmente está acontecendo. O sangue está rodando aqui dentro. Eu estou respirando enquanto eu falo. Meu cérebro está trabalhando. Tudo isso é obra de Deus. E Ele está dentro de nós. Então, nessa parte de estar nos céus, Jesus estava nos dizendo: Deus é o Criador dos homens, dos céus e da terra. A sua moradia está nos céus, a terra está nos céus, Deus está aqui conosco. Muitas pessoas colocam Deus como um ser longe, né? Inalcançável, quando Ele está aqui, junto com a gente. É difícil compreender esse tipo de coisa. Difícil. Mas Jesus colocou para a gente ir trabalhando isso. Muitas pessoas falam, né? Ai, morreu, vai para o lado de Deus. Bom, se fosse. A gente, como espírita, a gente tem uma outra concepção. Para alcançar Deus, nós temos que evoluir muito. Mas evoluir muito.
lá no nível de Jesus, para cima. Por enquanto, vamos ficar assim, nós estamos com alguns bons espíritos nos acompanhando, né? Se a gente deixar também, porque a gente pode não deixar, né? Aí se afastar um pouquinho, que eu quero fazer algumas besteirinhas, depois eu vou ter que me virar com isso. Mas é bom a gente saber que Deus está aqui conosco. Na sequência da oração, Jesus coloca: santificado seja o vosso nome. Vocês sabiam que quando a Terra foi criada, no começo da habitação da Terra, os passarinhos tinham um grande problema? Porque eles voavam em pro alto das árvores, mas eles eram obrigados a pôr os ovos no chão. A chuva enregelava os ovos. Os animais maiores pisoteavam os ovinhos. As cobras comiam sem dó nem piedade. Vendo que eles estavam perigando um processo de extinção, se reuniram e resolveram rezar a Deus pedindo uma solução para aquele problema. Eles fizeram isso. Deus ouviu a sua prece e enviou para eles um mensageiro. Um mensageiro que disse para eles: vocês podem montar ninhos no alto das árvores. Ele disse: mas como? Nós não temos mãos, só temos asinhas e precisamos dela para voar. Ele falou assim: usem o biquinho de vocês para levar um galho, um gavetinho e vão montar um ninho lá em cima. E eles fizeram isso. Os ovos ficavam protegidos da chuva pela copa das árvores, os animais maiores não subiam lá, e as cobras, quando apareciam, eles tinham tempo para se prevenir. Vendo que foram respondidos, sentindo-se muito agradecidos, eles se reuniram de novo e resolveram que todo alvorecer eles iam cantar, agradecendo, louvando a Deus. E nós podemos fazer isso. Como é que nós vamos santificar? Santificar é louvagem. Como é que a gente vai louvar Deus, agradecer? De manhã cedo, quando você ouve um passarinho cantando, faça uma oração, agradeça junto com o passarinho. É um bom lembrete para a gente fazer a oração da manhã. Né? Agradeça, você está levantando, você está acordando, você tem um dia te esperando, você está recebendo um presente, por isso que nós falamos que hoje é o presente. Nós estamos recebendo um presente todos os dias. Para santificar o nome de Deus, nós devemos louvá-lo com atos e palavras. Aqui faltou uma coisa: pensamentos. Atos, palavras e pensamentos. Quando eu falo alguma coisa boa, eu estou louvando a Deus. Não quer dizer que eu tenho que estar orando. E quando eu faço uma boa ação, é um tipo de oração. Eu não tenho que falar uma oração decorada. Mas se eu falar alguma coisa, bom dia. Você der bom dia para uma pessoa, isso é uma oração, gente. Eu posso mudar o dia de uma pessoa dando um bom dia com um sorriso. Isso é muito bonito. E fácil. Eu estou louvando a Deus. Não devemos usar seu nome em vão. O que a gente faz sempre? Meu Deus do céu. Deus me livre. A gente nem se toca. E está invocando o nome de Deus nesse momento. São coisas que a gente tem que ir cortando dos nossos hábitos. Isso virou um hábito, né? A gente recebe esse hábito e põe para frente. Então, não devemos usar esse nome em vão e vamos manter a paz entre nós. Isso que o nosso planeta está precisando, de paz. Nesse momento de transição planetária, as coisas estão muito conturbadas, o homem está muito perdido. Nós precisamos manter a paz. Como é que nós vamos manter a paz? Começa dentro de casa, gente. Eu não preciso sair para a rua com panfleto e placa e fazer um protesto. Não, começa dentro de casa. É ali a nossa primeira escola na Terra, o nosso lar. Vamos fazer a paz dentro de casa. Dá um bom dia para todo mundo. Fala eu te amo com o coração. Faz o que você tem que fazer dentro da tua casa com amor. Isso é louvar a Deus, é manter a paz. E Jesus fala: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é o reino de amor. E um dos apóstolos
ele perguntou para Jesus, mas como que a gente vai fazer para que venha a nós o nosso reino de Deus? Jesus, então, contou para eles a história de um vale onde residiam judeus cegos. Todos cegos. Dá para imaginar o ambiente? Não disse. Agressão. Era um lugar bem difícil. Um dia, um irmão de raça que enxergava foi até esse local e contou para eles as maravilhas que ele havia visto no Monte Sião, lá em Jerusalém. Os cegos ficaram muito revoltados, porque eles não viam. O que adiantava ele vir contar aquelas coisas? Eles não podiam nem imaginar, eles não viam. Era um absurdo ele estar ali falando aquelas coisas. O rapaz então disse, olha, se vocês mudarem o comportamento de vocês, as ações de vocês, os pensamentos, as palavras, vocês podem enxergar novamente. Não, você está falando besteira? Até nossos antepassados foram cegos. Como nós vamos enxergar novamente se a gente nunca viu? Aí ele viu que não tinha mais o que fazer ali e foi embora. Acontece que um rapaz, entre aquele cego, gostou da história, comprou para ele aquele propósito. E ele começou a trabalhar nele, o que o Espiritismo chama de reforma íntima. Ele foi trabalhando nele, modificando seus pensamentos, modificando seus atos, suas palavras, e aos poucos ele voltou. Ele saiu das trevas e viu a luz. Quando ele enxergou aquele céu azul, ele ficou extasiado. Correu para contar para os outros. Eu estou vendo, eu consegui. Ninguém acreditou. Não, isso é besteira, você está falando besteira, como é que pode um troço desse? Só porque agora você ficou bonzinho com todo mundo? Não, vai embora daqui, não quero escutar você. E choraram. Ele fez a trouxinha dele, vou para Jerusalém. Ué, quero ver o Monte Sião. Se aqui é bonito, no meio dessa sujeira toda, dessa miséria toda, lá deve ser uma maravilha. E foi. O que acontece? Gente, nós estamos falando há 2000 anos atrás, não existia GPS, nem mapa. Tá? O que acontece quando a gente sai e vai para um lugar que a gente não conhece? A gente se perde. Né? Se eu pegar a estrada agora e tentar ir para interior de Santa Catarina, lá numa cidadezinha, eu não sei o caminho. Nós temos placa, naquele tempo não tinha. Então ele se perdeu. Ele se perdeu, durante a noite era atacado por víboras, por lobos, até um dia que ele viu uma caverna. Pô, vou me abrigar nessa caverna, pelo menos de noite, né? Amanhã eu sigo o caminho. Acontece que essa caverna, ela era habitada por um criminoso, um assassino, que imediatamente tentou roubar os bens dele. Acontece que ele não tinha nada. O que o assassino fez? Escravizou o rapaz. O rapaz tinha dentro dele tão forte aquela reforma que ele fez, que durante 5 anos ele serviu aquele criminoso. Com tanto carinho, com tanto amor, que o criminoso se condoeu e acabou por libertá-lo e mostrar o caminho para Jerusalém. Ele saiu feliz da vida, voltou para Jerusalém. E foi. No caminho que ele encontrava, ele ajudava, era gentil com todo mundo, uma pessoa assim maravilhosa com todos. Quando ele entrou em uma cidadezinha, foi confundido por um criminoso e foi preso. Novamente, tudo que ele havia aprendido, ele colocou em prática. Era bondoso com os carcereiros, era bondoso com os outros criminosos, ajudava todo mundo, tinha sempre uma palavra de consolo, um sorriso. Era uma pessoa maravilhosa, tão maravilhosa, que 4 anos depois, as autoridades perceberam que um homem tão bom não podia ser um criminoso e soltaram ele. Rumo a Jerusalém. 20 anos depois ele chegou em Jerusalém e se ajoelhou na frente do Monte Sião, onde ele viu as maravilhas do Monte Sião. Jesus termina essa história dizendo: esse
é o caminho do homem para o reino dos céus. Não vai ser de hoje para amanhã. E no meio do caminho, muitos percalços. Percalços que são oportunidades para nós. Uma coisa que nós temos que fazer na nossa vida. Tira a palavra dificuldade do seu dicionário e coloca oportunidade. Está difícil? É uma oportunidade para você. Para você colocar em prática o que Jesus ensinou. Para você se melhorar. É uma tentação? Pode ser que seja. Vou segurar. Então, vamos fazer o nosso trabalho. Quando Jesus fala, venha agora no nosso reino, ele diz, seu reino é de amor, devemos estar preparados para receber. Como é que a gente vai se preparar? Passando pelos percursos. E precisamos trabalhar para merecer. Não vem de graça, não cai no colo. Não é que a terra vai se transformar em mundo de provas e expiações, em mundo de regeneração, que não precisamos fazer. Porque se a gente não estiver pronto, nós não ficamos na terra. Nós vamos habitar outro mundo de provas e expiações. Num nível talvez piorzinho do que a terra já. Então vamos fazer nosso trabalho. Nós temos que fazer por merecer. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente não está sempre colocando em dúvida a vontade de Deus. A gente nem pensa nisso, a gente só pensa na nossa vontade. No máximo a gente diz, Pai, tomara que a tua bondade comigo com a minha. A gente não está preparado ainda para aceitar a vontade de Deus. É muito complicado porque o que Deus quer para nós. Para que Ele nos criou? Para sermos perfeitos. Para isso nós precisamos evoluir. Evolução passa por dificuldades, são oportunidades. Passa por dores, passa por sofrimento. É necessário sofrer? É necessário sofrer. É ensinamento. Ah, mas por que eu tenho doença? Por que isso? Por que eu... Ah, estou ficando velha, dói tudo. Dói tudo. Ninguém vai ficar paciente. O corpo está dando sinal que está chegando. Estamos quase lá. Então se prepare. Para ir para um lugarzinho melhorzinho. Né? Claro que nós não vamos para o lado de Deus, como muitos pensam. Mas pode ser que a gente vá para uma colônia de reabilitação. Né? Seja bem recebido lá pelos nossos parentes que foram antes. Tem todo o processo aí bem bonito para a gente trabalhar. Falando de seja feita a vontade de Deus, tem uma lenda que passou, uma história que passa num bosque da Ásia Menor. Nesse bosque, as árvores viviam bem tranquilas, muito religiosas, oravam todo dia a Deus. Mas tinha 3 arvorezinhas lá, novinhas, que não estavam muito satisfeitas com aquele negocinho de só crescer, cair, crescer, cair. Elas queriam algo diferente. Então elas resolveram orar. As 3 juntas, vamos orar a Deus e pedir alguma coisa diferente para nós. Pensaram. A primeira pensou, eu quero ser o trono do maior rei da terra. O segundo povo, de alguma coisa melhor que ela, né? Ela está pedindo para ser o trono. Eu quero ser a carruagem desse rei. E a terceira, para não ficar para trás, eu quero ser colocado na torre mais alta do castelo desse rei. Fizeram os pedidos e voltaram para sua vidinha. Anos depois, entrou na floresta, naquele bosque, um lenhador. E derrubou exatamente as 3 árvores. Todas as outras árvores ficaram impressionadas, esperando para ver o que ia acontecer com elas, que elas tinham feito pedido para Deus, vamos ver se Deus atende. A primeira, depois elas souberam que a primeira foi usada como um fazendeiro para ser o coxo para alimentar carneiros. A segunda foi usada por um pescador para ser um barquinho. E a terceira foi encostada num canto para ser usada quando fizessem uma cela para criminosos.
As árvores ficaram muito revoltadas com esse Deus que não atendia os pedidos, pararam de falar com Deus, perderam a fé em Deus, mas aquelas 3 arvorezinhas não perderam a fé em Deus. Elas se resignaram com o destino delas, porque elas sabiam que Deus sabia o que estava fazendo. Um dia, aquele coxo foi limpo e Maria colocou palha naquele coxo para ser o berço do menino Jesus. Aquela barquinha foi usada por Jesus às margens do lago de Genezaré para ele fazer suas pregações para a multidão. E aquela torinha foi usada na cruz que Jesus levou até o ponto mais alto onde ele foi crucificado. Essas 3 árvores nos mostram que a vontade de Deus não pode ser como nós queremos, mas é sempre para o nosso melhor. É uma história muito bonita, porque a gente fica imaginando, né? Maria colocando, limpando o coxo, colocando palhinha para Jesus ali. E a gente vê que, às vezes, a gente recebe tantas oportunidades que não dá valor. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Quarta-feira eu dei uma palestra, estava falando com a Maria Cláudia, assisti uma palestra muito bonita. Durante a palestra eu agradeci a Deus e pedi que Ele me desse uma oportunidade de retribuir, né, o que Ele estava me dando ali. Quinta-feira, a Terezinha entrou em contato comigo, pedindo para eu fazer essa palestra. Na hora eu fiquei, será que eu vou? Eu vou. Depois eu pensei, Pai, a oportunidade que eu te pedi. A oportunidade, ela não vem escrito, é essa oportunidade que você... Não é assim a resposta. Ela vem como uma bênção para nós. E foi essa palestra que para mim foi a oportunidade que eu recebi de retribuir o que Deus estava me dando na quarta-feira. É muito bonito da gente perceber essas coisas e a gente às vezes passa batido. Não pensa que a vontade dele é para o nosso melhor. Então vamos lá, Deus sabe do que precisamos para evoluir. Aquelas arvorinhas precisavam passar por um momento de dor. Elas foram cortadas, foram feitas coisas diferentes do que eles pediam para ser trono, carruagem, torre alta. De uma outra forma isso aconteceu com elas. Encarnados ou não, devemos aceitar o que nos é dado e agradecer por isso. Não é fácil quando você está doente, tem alguém doente junto com você entender que aquilo tem um propósito. Para o doente e para os que estão acompanhando o doente. Mostramos que aceitamos a sua vontade, fazendo a nossa parte. Então, se tem uma pessoa doente perto de mim, vou ajudar essa pessoa. Você está dizendo, olha, você está doente. Porque não tem encarnação, você judiou de não sei quem. Não é assim, gente. Por favor. Isso não acontece. Né? Não quer dizer que porque numa encarnação eu cortei a perna de alguém, na outra encarnação eu venho sem perna. Não. Tem uma história que eu te conta isso. Eu escutei semana passada, essa história achei bem interessante. A mulher, ela estava bem, mas ela deu um golpe na empresa e se aposentou, dizendo, com um laudo médico falso, dizendo que não estava bem. Passou o resto da vida na boa, curtindo a aposentadoria. Todo mundo na empresa achando que ela era doente, estava recebendo aposentadoria por isso, mas não. Até que ela desencarnou. Quando ela chegou lá em cima, ela já sabia, né, que tinha feito alguma coisa errada, mas estava tranquila, porque ela ia reencarnar de novo, ia ter que trabalhar em dobro, né, já que ela não trabalhou nessa. E o anjo disse para ela, não, amiga, você vai reencarnar muito doente. Você vai passar a sua encarnação na cama, com doença, com dor. Então, não é proporcional, gente. Se eu tiro a vida de alguém, eu não vou ser assassinado na minha próxima reencarnação. Tudo é feito para o nosso crescimento.
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitas pessoas pensam, tá, meu emprego, né? Deus vai me dar um emprego para poder me sustentar. Mas não é só o pão do corpo, né, gente? É o pão do espírito. Hoje, nós estamos aqui alimentando o nosso espírito. E isso é uma coisa que nós temos que fazer todo dia. Alimentar o nosso espírito. Como é que nós vamos fazer isso? Num mundo tão conturbado como está hoje em dia, com tanta informação ruim. Como é que a gente vai se esquivar disso? Nós precisamos compreender o que está acontecendo, nós não podemos nos alienar, mas fica difícil você não se envolver. Nosso pensamento, ele é muito mais forte do que nós não temos como controlar nossos pensamentos. E isso dificulta um pouco esse processo de nós alimentarmos o nosso espírito. Nós estamos ouvindo muito que nas escolas os alunos estão se comportando de uma maneira muito desrespeitosa. Ah, mas isso é culpa da casa. O problema são os pais. Talvez sim, né? Mas nós temos que pensar que nossos alunos, depois de uma certa idade, eles já têm condição de fazer por conta, eles têm livre-arbítrio. Né? Às vezes o pai fez o melhor que pôde, mas o espírito vinha com tendências que agora ele vai colocar em prática. E tinha uma escola que tinha uma galerinha que era barra pesada. Atrapalhava a aula, ficava se xingando. E os diretores já não sabiam mais o que fazer, tentaram várias vezes incluir ele em outras turmas, separá-los. Não dava certo. Então o que eles fizeram? Uma turma só com esses jovens. Não tinha professor aí dessa outra. O diretor já não sabia mais o que fazer. Um dia um professor falou, eu vou pegar essa turma e vou dar jeito nisso. Tá, então vai, né? Ele entrava na sala, ele via de tudo. Cenas indecorosas, carteiras quebradas, alunos sentados em cima da mesa, xingamentos. Era uma coisa horrorosa. Porque esses jovens, eles estavam lendo coisas impróprias, ouvindo coisas impróprias, músicas indecorosas. E se deixando envolver por tudo isso. Eles queriam repetir o que eles escutavam. Aí, um dia esse professor chegou na sala, tentou chamar a atenção deles, ninguém escolheu para a cara dele. Eles xingavam, eles ameaçavam, faziam de tudo, professor. Ele pegou o giz, foi no quadro e arranhou a lousa, de modo que fizesse barulho, e escreveu: hoje eu tenho um presente para vocês. O barulho e a mensagem chamou a atenção dos jovens. E eles olharam. Será? Né? O que é isso aí, professor? Que o senhor quer conhecer? Ele falou, se vocês forem em silêncio até o refeitório, eu mostro o presente de vocês. Foi uma correria, silêncio nenhum, saíram pelo corredor, derrubando tudo, gritando e tal. Chegaram no refeitório, subiram nas mesas, derrubaram as cadeiras, tudo. E o professor lá, olhando. Depois que eles fizeram, se cansaram de fazer a sujeirada toda, ele falou, agora vocês levantem as cadeiras e sentem para receber o presente. Eles fizeram, sentaram. Qual não foi a surpresa deles? Quando foi colocado na frente deles pratos com comida estragada, frutas e verduras mofadas, carnes podres. Aí eles ficaram mais revoltados, julgavam tudo. O que é isso? Está pensando o quê? Querendo o quê? Ele falou, isso é o que vocês põem para dentro de vocês todo dia, com esse comportamento que vocês estão tendo. É dessa maneira que vocês estão alimentando o espírito de vocês. Vocês não se respeitam ou não respeitam um ao outro. Isso é o que vocês merecem. O tom de voz que o professor usou foi tão incisivo que eles pararam para prestar atenção e voltaram para a sala cabisbaixos, pensativos. Depois de um tempo, aquela turma foi se melhorando. Alguns até passaram de ano. E é isso que a gente tem que ter cuidado. O que nós estamos pondo para dentro? Quem é que nós estamos chamando para o nosso lado?
quando a gente não se cuida, quando a gente quer porque quer ouvir música ruim, ler coisa ruim, ouvir noticiário um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Gente, isso faz mal. Isso atrai maus espíritos para dentro da nossa casa. Não adianta dizer, eu estou com meu anjo da guarda. Se você chama esses outros espíritos, então o anjo da guarda vai dar um passinho para trás e vai dizer, vai, amigo, faz seu caminho. Quando você quiser, me chama. O anjo da guarda não fica 24 horas do nosso lado, não. Ele fica do nosso lado quando nós precisamos e o chamamos. Senão, tem que ficar. Estou fora, dá teu jeito, fiz a minha parte. Eu peço desculpa todo dia para o meu anjo da guarda, que eu devo dar um trabalho do campo, coitado. Né? Mas, eu tento. Não vou dizer, gente, estava falando com a Maria Cláudia. Não é porque eu preparei essa palestra que eu sei tudo isso e faço tudo isso. Não. Tá? É um processo. Como todo palestrante fala. Esses ensinamentos são primeiro para mim. Quem primeiro ouve o que eu estou falando são os meus ouvidos. Então é para mim primeiro e para quem quiser aproveitar alguma coisa daqui. Deus é Pai, não deixe faltar aquilo de que precisamos. Tá, mas eu estou desempregado, não tenho o que comer, estou na rua. É o que você precisa passar por essas provações. Com resignação. Mas eu estou doente, estou na cama, estou atrapalhando todo mundo. É o que você precisa agora. Devemos buscar um alimento corporal, principalmente o espiritual. É fundamental dividirmos o que dele recebemos. Tá? Caridade. Dividirmos o que dele recebemos. Mas não está sobrando dinheiro. Não é dinheiro. Caridade não é dinheiro. Dinheiro às vezes é esmola. Caridade é um abraço, é um sorriso, é um bom dia, é ouvir, coisa que nós não costumamos fazer, ouvir. Muita gente quer falar, precisa falar. É muito interessante quando você está numa fila de banco, no supermercado, chega uma senhorinha do teu lado e conta a vida inteira. Nunca te viu, você nunca viu uma mulher, mas ela conta a vida inteira dela. Porque ela precisa que alguém escute. Então vamos escutar. Deixa ela falando. Concorda, sorri. Pronto. Você fez caridade. Doeu? Custou alguma coisa? Nada. Caridade do tempo é a caridade mais valiosa que nós não damos conta. Perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós estamos longe ainda, né, gente, do perdão. E falar isso numa oração, né, fica aquele negócio, mas Deus só vai me perdoar se eu perdoar. Por isso que eu digo que o Pai Nosso é muito além do que a gente imagina que está falando. Né? Como é que eu vou perdoar se eu não consigo perdoar? Se eu não sei o que é perdoar? Eu perdoo, mas eu lembro, 30 anos atrás, aquela pessoa fez isso, isso e aquilo. Isso não é perdão, isso é guardar mágoa. Você está encostando, mas está lá. Está guardadinho na tua memória. Perdão é esquecer completamente o que aconteceu. E muitas vezes o que acontece nem é conosco. Não é para a gente, é para o outro. Mas a gente, como se acha muito importante, toma aquilo como uma ofensa pessoal. Nós não podemos entrar nessa linha de pensamento. Tem uma história que fala do perdão. Um pai muito rico, logo no começo do cristianismo, ele conheceu o cristianismo e gostou e começou a praticar o cristianismo. Ele tinha um filho. E ele queria fazer caridade, mas não queria que o menino se sentisse que o pai não estava dando o que ele merecia. Então o que o pai fez? Adiantou a herança dele, deu para o menino a parte dele da herança e continuou a vida dele, trabalhando e fazendo caridade, trabalhando e fazendo caridade. O rapaz, ao contrário do pai, pegou todo o seu dinheiro e foi para andar. Desperdiçou tudo,
acabou virando um flagelo humano, acabou. Duas personalidades tão diferentes, no momento do desencarne, foram levados para onde eles sintonizavam. Então, o homem, o pai, foi recebido no plano superior por bons espíritos, foi para uma colônia de reabilitação. O filho foi atraído por um umbral, onde estavam os espíritos que, como ele, gostavam das coisas da terra. O pai, quando soube da situação do filho, pediu para poder visitar o filho. Por merecimento, eles deixaram. No começo, o pai ia até lá, o filho não conseguia ver o pai, por causa da diferença de sintonia entre os dois, de vibração, mas aos poucos o pai conseguiu ir se mostrando para o filho. E o filho se revoltou muito e viu o pai dele. E xingava o pai, dizia para ele ir embora, não queria ajuda dele. E foram anos, até que, 90 anos depois, ele conseguiu que o filho aceitasse ajuda e levou o filho para a colônia. Nós podemos pensar, 90 anos, que desperdício de tempo por causa de um espírito. A isso os bons espíritos nos dizem. Se não fosse o amor daquele pai, esses 90 anos teriam se transformado em 90 séculos facilmente. 90 séculos de dor. Então, aquele pai mostrou pra gente que o amor, ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Agora vamos pensar. E nós? Né? Nós perdoamos nossos filhos quando eles são mal criados com a gente? A gente não fica assim um pouquinho magoado? Será que a gente consegue fazer que nem esse pai? Ah, mas ele tem livre-arbítrio, ele já é um adulto, ele sabe se virar, ele não tem o que fazer. Independente de ser filho ou não. Nós precisamos aprender a perdoar. Como esse pai perdoou o filho por tudo que ele fez de errado e ficou lá no tempo. Nós precisamos aprender a perdoar se nós queremos perdoar. Estamos assumindo o compromisso de perdoar. Sejamos tolerantes com nossos irmãos para que mereçamos o mesmo de Deus. E nossa felicidade depende da felicidade dos nossos irmãos. Nós não vamos ser felizes vendo alguém infeliz ao nosso lado. Então vamos trabalhando isso também. E Jesus coloca, não nos deixeis cair em tentação. Gente, o que a gente faz? Não nos deixeis cair em tentação, a gente mergulha na tentação. Né? Come demais, não faz exercício, está sobrepeso, bebe, usa droga, fuma. Está ali. Isso são tentações. Uma das mais usadas hoje em dia é o álcool, porque é legal, né? É legalizado, uma droga legalizada. E é uma droga, porque o vício do álcool é um vício difícil de você fugir dele. Ah, mas eu só bebo fim de semana, socialmente. Tá, vamos lá. Fim de semana começa na sexta-feira no happy hour. Sexta-feira até segunda-feira, mais ou menos 60 horas. Tá, eu não vou beber 60 horas. Não, vou dar uma paradinha ali para poder ressaca começar de novo. O que eu estou fazendo? Com quem que eu estou andando? O que eu estou fazendo com o meu organismo? Quais são os espíritos que estão comigo? Se vocês acham que nesses botecos, nessas casas de festa, tem espírito bom lá dentro, gente? Não, eles estão do lado de fora esperando você sair, no máximo. Então nós temos que pensar bem como que nós estamos lidando com tudo isso. Uma lenda israelita conta que Noé, quando ele parou a barca, ele estava com uma videira na mão e estava ansioso. É um espírito do mal. Ele percebeu aquela ansiedade toda e chegou para nós. Escuta, o que você quer com isso aí? Já não chega a você ter salvo esse monte de animais? Aí Noé, assustado, a arrogância daquele espírito, falou assim, eu quero plantar uma videira. Tá, e para que serve isso?
Os frutos, depois de maduros, podem ser moídos e vão se tornar um elixir que acalma e relaxa as pessoas. O Espírito percebeu, acalma e relaxa. Eu quero ser sócio nessa empreitada. Moisés estava tão assustado que aceitou. Para isso, o Espírito tirou da barca 4 animais. Ele ficou responsável por regar e adubar aquela plantação. E ele começou a regar com a saliva do bode, o sangue do leão e a gordura do porco. E ele adubava os excrementos do mar. Não é que fica uma pessoa como está vendo? Fala, berra, que nem um bode. Fica todo fortinho, se achando muito dono de tudo que nem um leão. E se vomita todo que nem um porco. E tem trejeitos de matar. O trabalho do espírito do mal está fazendo efeito até hoje. São lendas, gente, mas que nos faz pensar. Né? O que está acontecendo até hoje? Essas pessoas que se deixam envolver com drogas, elas estão sendo acompanhadas de espíritos que se comprazem na dor. E vê essa pessoa mal. E vê os familiares mal. O que uma pessoa viciada faz, gente? Rouba a própria família. Machuca os entes queridos. Então, vamos cuidar. Cuidar para que isso não aconteça na nossa casa. Se você vê uma tendência no teu filho, pode ser uma tendência que ele está trazendo de outra encarnação. Dá uma segurada. Mas eu só bebo no final do dia para dar uma relaxada. Teu filho está vendo você beber. E ele vai associar bebida, relaxamento. Vou beber também para relaxar. E ali pode desenvolver um vício. Muito cuidado com o que nós fazemos. Porque a tentação está em tudo ao nosso lado. Devemos andar pelo caminho do bem, evitar situações de perigo. Precisamos praticar os ensinamentos de Jesus. E o espiritual deve vir antes do material em nossas ações e pensamentos. Esse é o nosso trabalho. E Jesus ainda diz, livrai-nos do mal. Claro que eu quero que Deus me livre do mal, mas eu não posso ir nenhuma para o mal. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, Deus assim fará, mas devemos buscar não errar. Depende de merecimento nosso. Devemos acertar tanto quanto pudermos. Disse a Teresa de Calcutá, isso é verdade. Né? Eu não vou acertar 100%, mas eu vou fazer o melhor que eu posso para acertar. Nosso coração deve guardar sentimentos de amor e caridade. Se eu tiver comigo amor pelo próximo, como Jesus pediu para a gente, amar o próximo como a si mesmo, a gente não consegue fazer isso ainda, a gente nem se ama. Porque parece vaidade, né? Aquela pessoa dizer, eu me amo. Né? Mas você tem que gostar de você mesmo. Admitir os teus erros, olhar no espelho e dizer, não, vou mudar isso, tem que melhorar aqui, melhorar ali. Isso é se amar. É você se trabalhar. Então vamos nos amar, vamos amar o nosso próximo. Ele termina dizendo, amém. Ou assim seja. Fechou? Não. Amém ou assim seja quer dizer, concordo com tudo que disse nessa oração. Vocês concordam com tudo que vocês disseram? Olha como essa oração é poderosa. Como tem coisa ali que a gente não consegue fazer ainda. E eu estou dizendo que eu vou fazer. Vou procurar melhorar e trabalhar para que isso aconteça. Esse é o nosso caminho. Trabalhar para que a gente consiga um dia colocar o Pai Nosso em prática. Por isso que eu digo, gente, façam uma oração com as suas palavras, do seu coração. Com algo que você possa fazer. Não repita uma coisa que foi ensinada e que você não parou para refletir sobre ela. Quando orar o Pai Nosso, pense em cada frase, o que quer dizer. É muito profundo
tem muito ensinamento, como tudo que Jesus veio nos ensinar, tem muito ensinamento. E a gente precisa trabalhar isso. Vamos então agora fazer uma prece para encerrar nossa manhã. Por favor, fechem os olhos. Senhor, ensina-nos a oferecer o coração puro e o pensamento elevado nessa oração. Ajuda-nos a pedir em Teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos Teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a Tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento